Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O propósito do nosso canal é estar mostrando e convencendo a você que tem sede de conhecimento, que quer de fato ter uma vida de qualidade, porque esse é o propósito da vida de Jesus. O Senhor Jesus só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então, o propósito do nosso canal é mostrar que a palavra de Deus ela é confiável. E eu quero fazer uma série de vídeos falando a respeito dos direitos. Direito que, se você der direito ao diabo, ele pode te cobrar. E a cobrança do diabo não se paga com outra coisa a não ser com vida. O salário do pecado é a morte, não tem jeito. Então, o dom gratuito de Deus é a vida. Então, todo cristão ele deve querer conhecer a legislação do seu país. Se ele não souber, se ele não conhecer, mesmo ele sendo uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, mas ele vai ser saqueado, ele vai ser roubado. Olha ali Jesus falando em João 10:10. Eu vim para que tenha vida, mas ali ele alertou. Porém, o ladrão, se referindo ao diabo, só veio para matar, roubar, destruir. Por isso, que o terceiro ponto é Jesus disse, olha aí eu vos dei poder para pisar serpente, cobra venenosa, toda força do mal e nada fará dano algum. Se o valente guardar armado a casa, em segurança estão todos no interior da casa. A ordem de Jesus e com o poder que ele nos deu, como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem, ou seja, nós temos um poder de invadir, digamos assim, o território dele e as portas dele não nos existem. Tá? Então, o contrário disso é ele ao tentar nos invadir, se o valente guardar armado a casa, a segurança estão tudo no interior da casa. Então, para que nós possamos ter esse nível de fé e guardar o nosso bem, e o bem maior que nós temos é a vida e a saúde, é um componente da vida, a prosperidade, a paz, a alegria. Então é necessário que nós sejamos valentes na fé. Valente na fé. E não existe a menor possibilidade ou condição de uma pessoa ser valente na fé, ter essa autoridade, esse poder o suficiente para enfrentar Satanás, como em meu nome expulse demônios, se nós não tiver conhecimento, se nós não conhecer as leis de Deus, a lei do Espírito de Deus. Por isso Jesus disse, errai e não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Olha Oséias falando, o meu povo sofre, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, eu quero estar falando a respeito dessa questão de direito. Primeiramente, eu quero citar a palavra e você vai lendo lá. Eu quero começar citando ali em Romanos, ou seja, 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 26 em diante ali. Ali é onde fala sobre a Santa Ceia. Primeiramente, você note ali que ali está falando de pelo menos 3 tipos de julgamentos diferentes. 3 juízos diferentes. Então, o primeiro que eu quero falar é as pessoas que estão no território inimigo. Está no território do mundo. É o povo lá no Egito, o povo debaixo do governo de Faraó. Então, o fato do povo estar debaixo do governo de Faraó delegava toda a autoridade, a autonomia a Faraó. Então, Faraó humilhava o povo, extorquia o povo, maltratava o povo, não reconhecia o direito do povo. O povo era maltratado, era desrespeitado, desacatado, trabalhava até a morte, não recebia recompensa por isso. Então, assim, o reino em que ele estava era um reino injusto, um reino desonesto. E foi uma decisão deles crescer ali e deixar seu povo crescer ali. Então aquele povo, mesmo ele clamando por Deus, não existia direitos legais para que Deus invadisse o território de Faraó para poder salvar o povo. Essa era a vontade de Deus. E essa continua hoje sendo a vontade de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então hoje, todas as pessoas que ainda não estão em Cristo, que ainda não estão em Jesus, corresponde ele estar no reino inimigo. E ali em Coríntios 11, que nos 3 tipos de juízo, o primeiro que eu quero falar é esse, que não é o primeiro lá na linha lá, que quando uma pessoa está no mundo, automaticamente ele será condenado. Não tem jeito. Para não ser condenado, é aquilo que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, será condenado. Então ali em Coríntios 11, diz assim, primeiramente começa dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que deu a Santa Ceia, ele também foi traído por Judas. E o veredito de Judas foi a morte. Por quê? Porque é vida por vida. E a continuação dos outros tipos de julgamento. Porém, quem comer ou beber o sangue e o corpo de Jesus indignamente, será réu de 2 juízos restantes. Será réu do corpo de Cristo e do juízo. Vamos entender isso aqui. Se uma pessoa não comer do corpo e do sangue, automaticamente ele será condenado com o mundo. Por quê? Porque ele não pertence ao povo de Deus, porque ele não quis pertencer ao povo de Deus. Então, o juízo de Deus é para os filhos, para aqueles que estão debaixo da responsabilidade de Deus. Deus não pode julgar as pessoas que estão em outro país, em outro reino. Ele não tem responsabilidade. Era o povo do Egito. Por isso que a injustiça de Faraó contra o povo, Deus não penalizava Faraó. Deus não entrava na causa. Você vê que tudo mudou quando o povo passou a ouvir a Deus. Deus obrigou a Faraó, aos egípcios, a pagar o povo em dobro. Deus curou aquele povo e Deus fez justiça àquele povo. E os inimigos, uma vez que tentaram ir atrás do povo, abriu-se caminho no mar, e o mesmo caminho que o povo passou foi o mesmo caminho que sufocou, matou o povo de Faraó. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, apontando lá. Então vamos lá. Enquanto uma pessoa não pertencer a Deus, essa pessoa está condenada, não automaticamente, porque ela desprezou o Filho de Deus, mais os 2 julgamentos. Agora, uma pessoa, ele creu em Deus, mas ele é indigno. Como nós vamos entender uma pessoa indigna? Ele é uma pessoa que não se esforça para compreender, ele não percebe que ele carrega sobre si o nome de Jesus, um nome grande, honrado, uma herança. Então, pelo fato dele ser uma pessoa, digamos assim, que é fraca, está sempre perdendo, está sempre sofrendo, o diabo está sempre logrando vitória sobre ele. Então, o fato disso acontecer é desonra para o nome que ele carrega, para o reino de Deus. Então, a pessoa está relaxada, a pessoa está sem discernimento. Mas ele é de Deus. Ele não vai ser condenado com o mundo. Mas neste caso, existem 2 tipos de julgamento. Primeiramente, é o julgamento que é de competência da igreja. Está ali em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 18, quando Jesus diz assim: se você vê um irmão no pecado, procure esse irmão, convença ele a mudar. Se você conseguir mudar, você ganhou uma pessoa. Agora, se porventura essa pessoa não te ouvir, procura mais 2 pessoas ou mais, 2 testemunhas ou mais, e vai lá e considera essa pessoa ímpia, ou seja, corta ela. Por quê? Porque quando uma pessoa está no reino de Deus, essa pessoa, ela é réu do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Através daqueles que Deus designaram esse discernimento, essa maturidade, esse zelo. Entende isso? Mesmo assim, ela errando, ela não vai ser condenada com o mundo. Não vai ser condenada com o mundo, porque ela pertence a Deus. Que ela esteja fazendo a coisa certa ou não, ela pertence a Deus. Romanos 14 diz assim: quem és tu para julgar um servo alheio? Se ele está em pé de Deus, se ele está caído, também de Deus. Isso porque, quando uma pessoa creu e aceita o Senhor Jesus, entrega a sua vida para ele, além de estar no reino de Deus, no reino do seu amor, essa pessoa foi elevada em uma posição de autoridade acima do diabo, e de competência do diabo acusar. Essa pessoa não peca, os filhos de Deus não pecam,
Não está falando que ele é perfeito. Ele não peca porque o pecado só peca. Todos que pecam devem morrer, quem peca é filho do diabo. Então, como a pessoa está acima na hierarquia, ela não peca. O que ela pode é ser negligente. Todo aquele que comer ou beber do corpo de Cristo, sem discernir o corpo de Cristo relaxadamente, será réu do corpo de Cristo. E é quando a ordem é para que nós procuramos essa pessoa, tentando convencer. Caso contrário, ela não queira, ela é cortada. Quando ela é cortada, automaticamente ela voltou ao reino que ela fazia parte, o reino do mundo. Pedro, os apóstolos falaram assim, é muito semelhante quando uma pessoa faz um vômito e pega o próprio vômito de volta. É como um porco que se lameou, se lavou e agora voltou ao lamaçal. É assim, isso não é coisa da minha cabeça, que a Bíblia diz, corresponde quando uma pessoa não é digna do reino dos céus e não quer se consertar, não quer fazer a coisa certa e ela volta para o antigo reino. Então é mais ou menos isso que acontece. Olha só, eu vou continuar nesse assunto, você não deixa de continuar assistindo os próximos vídeos, tá ok?